Olá, bom dia pra você que está me assistindo. Bom, eu tava procurando uns animes bons por aí e encontrei esse. E se chama Megami no Café Terrace. E até que é um anime bom, mano. E se tem café no nome, então é porque deve ser bom. Então pega um café aí e bora pro ouvir. E o primeiro episódio começa com um cara olhando uma cafeteria fechada. E quando ele entra, podemos ver que esse lugar tá todo acabado. E foi ele que disse. E depois ele decide sentar em uma almofada velha pra relaxar. Quando ele olha pra trás, ele avista uma bela garota sem as suas vestimentas. E com isso ele dá no pé. E quando ele olha pra porta, já tem outra mina tirando as roupas na frente dele. KKKK, caraca mano, acho que deve ser um sonho. Quando ele olha pro outro lado, também já tem outra. Olhou pro outro, também. Quando ele já olhou pro outro lado, já tem outra mina de 4 na frente dele. Caraca mano, o que é que eu tô fazendo aqui? E ele fica se perguntando por que tem 5 garotas nesse local. E enquanto isso uma mina acha que ele veio pra roubar e dá um chutão nele. E pra você saber, essa mina é uma integrante do clube de karatê. E o nome dela é Ami. Bom, dizem que há deusas morando nesse café. E que foi o cara que falou que na verdade são essas 5 garotas. Oh my God! E depois disso ela pede desculpas olhando pro lado e fala que foi mal entendido. E ele já manda ela soltá-lo e pedir desculpas olhando pra cara dele. E depois a outra mina também pede desculpas por ter chutado ele. Ah, meu parceiro, pra ela tá de suave. E pra você que não sabe, o nome dele é Kazukabe. E a avó dele falava muito dele. Mas não fala mais mano, porque ela já bateu o motor. Daí então ele pergunta por que elas estão na casa dele. E pergunta qual era a relação delas com a avó dele. E uma fala que elas são parte da família dela. E todo esse tempo ele pensou que a família dele era só ele e ela. E agora são só ele. Mas é verdade, essa mina fala que a avó dele considerava elas como parte da família. E que começaram a trabalhar nesse lugar no ano passado. E ela já manda ele dar no pé. E ele fala que ela não tem o direito de fazer isso com ele. E então ele manda todas elas darem no pé. Daí ela pergunta pra ele o que ele estava fazendo nesses 3 anos. Que deixou a avó dele sozinha. E quem pagou o funeral dela foram elas. E então ele fala que brigou com ela antes de entrar no ensino médio. E depois de um papo, ele fala que vai pagar o que elas gastaram no velório. E manda elas o desamarrar. E dá no pé desse lugar. E depois disso, parte pra elas pensando o que devem fazer agora. E fala que vão acabar sendo chutadas pra fora de casa. E essa mina acabou de ter uma ideia. De ignorar tudo que aquele cara falou. E depois parte pra ele falando que vai demolir esse café. E transformar em um estacionamento. E depois de um papo, elas se tocaram que ele acabou vendo elas sem roupas naquela hora. E acabaram ficando envergonhadas. Fabuloso. E depois parte pra ele de novo, falando que aquilo não é jeito de tratar o dono da casa. E depois mostra ele lembrando de como começou a briga com a véia. E enquanto ele pensava, a linda garota aparece perguntando se ele vai querer comer com elas. E ainda chama ele de mestre. Mas você tá ligado, né? Isso tudo foi apenas um plano que elas estavam fazendo naquela hora. Falando que elas devem começar leve e agirem como empregadas. Mas ele não vai cair nessa. Que se ela estiver tentando agradar ele, nada vai fazê-lo mudar de ideia. Mas ela fala que não é pra isso. E fala que está só tentando se esforçar pra ele. Sim. Mas então tá de boa. Já que ela vai fazer o jantar, ele vai pagar. E então ela pergunta se ele vai querer um arroz. Mas não, ele quer um frango frito. Mas eu só sei fazer arroz. Mas mesmo assim ele quer frango frito. Nossa, queimou só um pouquinho kkkkkk. E com isso ela jogou fora 1 hora de trabalho. Bom, pelo menos ela fez o que pôde. Mas mesmo assim perdeu. Beleza, então a próxima agora vai ser a Ami. Voltando para o que interessa, a Ami pergunta se ele quer dar uma corrida à noite, e chama ele de Hayashi. E ele já manda ela nunca mais chamar ele assim, e pergunta se ela vai sair vestida assim. E ela fica envergonhada e fala que não. E depois disso parte pra ele saboreando a comida da Ami, e pelo que parece deve estar bom, só que tá meio azedo, mas tá de boa. E essa mina fala pra ele que ele já pode tomar banho. E então ele vai, e fica lembrando do passado com a avó dele, e fala sobre dinheiro. E com isso ele pergunta pra ela se ela não quer grana. E ela fala que ter o suficiente pra viver já é o necessário. E com essas palavras sabias ele se pergunta por que brigou com ela. Falando sério, mano, o vídeo devia acabar aqui, kkkk. E isso foi apenas uma imaginação. Ele fala que teve a sensação de que isso poderia acontecer, mas não rolou nada. Bom, e depois de sair do banho, ele vê que tem uma mina com um cigarro na mão. E ele já fala pra ela que ela não pode fumar nesse lugar. Mas são apenas de chocolate. E ela sempre fica nesse lugar, sempre que quer compor uma música pra sua banda. E se eu fosse esse cara eu já pegaria o chocolate. E depois parte pra outras 2 minas, que estão fazendo um novo plano, que é encher essa mina de vinho, e mandar ela ir até o quarto do cara. Chegando no quarto do cara, ela fala que tá sentindo cheiro de homem. Pensa na podriça que tá aqui. E o cara já pergunta o que ela veio fazer aqui. E do nada ela já agarra ele. E ela fica lá tentando seduzir ele. E essa mina fala que vai filmar tudo pra usar como ameaça pra ele não tirar elas desse lugar. E enquanto isso a Ami pega a mina e joga ela pra fora do quarto.
e pergunta o que ele está fazendo, e ele manda ter calma, porque ele não fez nada. E depois de quebrar o cara, amanhece o dia, e ela já trouxe o café da manhã, e foi ela que fez, e ela está totalmente diferente. E sim, mano, ela não se lembra de nada do que aconteceu na noite passada. E depois disso, a campainha toca. Quando ver quem é, são os cara. Eles são os cara que vão demolir o café, e falam sobre demolir enquanto elas veem tudo. E essa mina tem uma ideia, ela planeja fazer ele ir de base, e enterrá-lo. E ela fala que não tem outra escolha. E o cara derruba a placa com as mãos no braço, e as garotas não ficaram muito felizes por conta disso. E enquanto o cara olha, ele lembra do dia que a avó dele terminou a placa. E depois ele fala que quer a placa. E depois disso, a mina veio até o quarto dele entregar um arroz, e ele recusa. E vendo essa cena, ela fala que essa é a única coisa que ela sabe fazer, e que foi a avó dele que a ensinou. E se ele não querer, pode jogar fora. E enquanto ele come, ele lembra do passado triste com a avó. E começa a chorar. Depois de comer, ele pergunta pra mina como a avó dela morreu. E ela fala pra ele como foi. E fala que ela morreu sorrindo. E ele fica feliz por ela ter se divertido. E por isso ele pede a contabilidade do café. E começa a procurar. Quando ver, ele fala que tá todo vermelho. E ele decide que vai gerenciar esse café no lugar da avó dele. E depois de um papo se encerra o episódio. Então o vídeo foi esse. Valeu por ter chegado aqui. Você também pode deixar nos comentários o anime que você quer aqui. Então é isso. Fica com Deus. Valeu e até a próxima.